Bem-vindos, amados irmãos, a mais uma atualização profética na Escola de Profecia. E eu trago aqui algumas coisas muito interessantes, engraçadas e chocantes ao mesmo tempo. Bem, irmãos, começamos lendo no livro Profetas e Reis que o tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. É verdade, irmãos. É verdade. Eu vou vos mostrar aqui que isto é verdade. E o texto não para por aqui. Eles estão observando as relações que existem entre as nações. Quais são as relações que existem entre as nações hoje? Irmãos, estamos vendo diante dos nossos olhos. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Irmãos, eu já havia compartilhado com vocês, acredito que no ano passado, da grande notícia que a CNN publicou diante do mundo. E as pessoas, muitas pessoas ficaram maravilhadas com isso, ficaram felizes com essa notícia e começaram a ridicularizar o cristão, começaram a ridicularizar a palavra de Deus, começaram a ridicularizar a promessa da segunda vinda de Jesus Cristo. Vejam, irmãos, CNN alerta sobre a ansiedade de arrebatamento. É claro, irmãos, que existe aquela teoria não bíblica do arrebatamento secreto, mas existe também um arrebatamento bíblico, como diz o apóstolo Paulo, que os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados juntamente. Não é um arrebatamento secreto, um arrebatamento público. Eles dizem que a CNN alerta sobre a ansiedade de quê? De arrebatamento. Em outras palavras, a ansiedade da segunda vinda de Cristo. Afirma que ex-cristãos lutam com trauma, sim, irmãos, por causa do ensino do fim dos tempos. E muitas pessoas foram aplaudindo isto. Sim, é verdade que o ensino do fim dos tempos está criando trauma. Que o ensino bíblico da volta de Jesus está criando trauma. E deve-se combater esse tipo de ensino. Vejam, irmãos, para alguns cristãos, a ansiedade do arrebatamento pode levar uma vida inteira para ser curada. Em outras palavras, é um problema crônico. Estão dizendo para nós, cristãos, adventistas que acreditam na segunda vinda de Jesus, que a ansiedade pelo arrebatamento, a ansiedade pela volta de Jesus pode criar trauma ou está criando trauma crônico que dura por toda a vida. A pergunta que eu devo fazer é: se não é para acreditarmos na palavra de Deus, no ensino bíblico do fim dos tempos, é para acreditarmos em quem e no que? Irmãos, já que os cientistas gostam muito de ridicularizar a palavra de Deus, ridicularizar o cristão, por acreditar num futuro glorioso com Jesus, eu quero vos mostrar agora o que os próprios cientistas dizem sobre o futuro do nosso mundo. Estão preparados para ouvir? Eu já falei uma vez para vocês que se você nasceu neste tempo e não está preparado para ouvir certas coisas, não deveria ter nascido neste tempo. Vejam aqui, irmãos, eu vou colocar um pequeno vídeo recente. Escutemos muito bem o que eles dizem, amados irmãos. Escutemos muito bem. Um estudo divulgado por cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, afirma que o mundo não vai resistir às mudanças climáticas. E que o planeta terá temperaturas extremas e fenômenos naturais tão violentos que não será possível ter vida na Terra. Nós estamos na Universidade de Bristol, no interior da Inglaterra. Aqui, pesquisadores estão estudando e reunindo dados sobre mudanças no planeta. Essas informações abastecem o banco de dados de um supercomputador que faz a simulação virtual do futuro. A conclusão é que a Terra está caminhando para uma situação irreversível e já é possível afirmar que não vai haver condições de vida para a humanidade. O responsável pela pesquisa é o cientista Alexander Farnsworth. Ele explica que animais e plantas também não conseguirão sobreviver. Ondas de calor de até 70 graus Celsius vão tomar parte do planeta.
E por causa da alta radiação solar, segundo os cientistas, as temperaturas serão mortais. Está aqui, irmãos. O mundo não tem mais solução, em outras palavras. E, olhando para este tipo de informação, eu pergunto, quem está criando trauma na mente das pessoas? Quem está criando pânico crônico na mente das pessoas? É o cristão que ensina a volta gloriosa de Jesus para levar ao lar os salvos, numa terra de descanso por toda a eternidade, sem morte, sem dor? Ou esses cientistas alarmistas que estão propagando essas ideias de um fim do mundo sombrio? Quem está criando pânico? A propósito, irmãos, hoje mesmo, 11 de outubro de 2023, a própria CNN volta a lançar um post muito interessante, onde eles dizem que as alterações climáticas podem ter impactos para toda a vida na saúde mental dos jovens, diz o relatório. Então, quem está criando problemas mentais nos jovens? Quem está criando problemas mentais na sociedade? É o cristão que ensina o fim dos tempos, a volta de Jesus Cristo, ou é a ciência que ensina mudanças climáticas, alterações climáticas e um futuro sombrio para a humanidade? Quem está criando problemas mentais? Veja, irmãos, eles dizem que as alterações climáticas podem desempenhar um papel importante na afetação da saúde mental dos jovens. Está isto claro, irmãos? Está aqui, eles estão dizendo claramente. É isto que está criando problemas mentais. Vejam, desastres naturais podem levar ao transtorno de estresse pós-traumático nesses grupos. Sim, está dizendo o relatório científico. Vejam, problemas de longo prazo, como calor, seca e má qualidade do ar, podem aumentar os riscos de ansiedade e depressão. Meus amados irmãos, quem está criando problemas mentais? Quem está criando depressão e trauma na sociedade? É o cristão que ensina a volta de Jesus Cristo, o arrebatamento bíblico, ou são eles mesmos que estão propagando estas informações? Quem está criando trauma? Acho que já encontramos a resposta aqui. Queridos, a Bíblia ensina que nós fomos criados com um propósito por Deus. A ciência diz não. Nós evoluímos do macaco sem propósito, sem direção na vida. Entre estas duas teorias, qual é a que gera pânico, ansiedade e depressão? Acho que já temos a resposta. Queridos, a Bíblia ensina que nós estamos vivendo um grande conflito entre o bem e o mal, que Cristo é o vencedor neste grande conflito. A ciência não tem explicação coerente para o sofrimento humano e nem tem previsão de uma solução efetiva. Não tem isso. Qual deles cria pânico, cria ansiedade na sociedade? A Bíblia aqui mostra que o pecado existe sim, de onde é que vem, para onde, como é que as coisas vão terminar, ou aqueles que não mostram nada disso, não sabem de onde vem, nem sabem para onde vão. Quem cria pânico e trauma na sociedade? Irmãos, a Bíblia ensina que as crises que nós estamos vivendo hoje são sinais do regresso de Jesus Cristo. Mas que em meio a tudo isto nós podemos nos alegrar, porque a nossa redenção se aproxima. A ciência não ensina nada disso. A ciência ensina que sim, vivemos num tempo de mudanças irreversíveis e que brevemente não haverá condições de vida. Quem cria pânico? Quem? Irmãos, a Bíblia ensina que Jesus vai voltar e resgatar os seus filhos fiéis para um lar eterno sem morte e sem sofrimento. Qual é o plano da ciência para salvar as pessoas? Qual é o plano da ciência para eliminar a morte? Quem então gera ansiedade e trauma na sociedade? Irmãos, vejam aqui, claramente está aqui o resumo. O mundo não tem esperança. Sim, é isso mesmo. Quem tem esperança? Deus tem esperança. Jesus tem esperança, meus irmãos. Vamos lá então à esperança. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, vamos ler os versos 3 e 4 primeiro. Vejam,
Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões, dizendo: o que houve com a promessa da sua vinda? Porque desde que os antepassados morreram, tudo continua igual, desde a criação. São os escarnecedores, que mesmo vendo a situação do mundo dizem que não, isso sempre aconteceu, isso não é nada. Escarnecedores. Agora vejam o verso 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Por mais que você diga que as coisas são normais, que as coisas não mudam, o dia do Senhor virá como ladrão e o ladrão não avisa. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Vamos para o verso 11, irmãos. Visto que tudo isso será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Sim, irmãos, vamos lá para o verso número 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Meus irmãos, nós estamos lidando com um Deus que não falha. Último detalhe. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ao lidarmos com as profecias bíblicas, nós não estamos falando de coisas que podem acontecer ou não. Estamos lidando com coisas que certamente acontecerão. Deus diz: certamente essas coisas acontecerão. Mas a ciência diz: não temos certeza do que vai acontecer no futuro. Nós não sabemos, irmãos, a quem você vai entregar a sua confiança, a quem você vai entregar a sua vida. Há um Deus que lhe promete, ele lhe garante que isso vai acontecer, ou a ciência que nem sabe o que vai acontecer nos próximos anos. Queridos, Deus está abrindo a porta da salvação. Deus está dizendo: venham, os sinais estão aí. Os próprios grandes homens da terra estão dizendo: as coisas não estão bem. As coisas não estão bem. Sim, irmãos, não é o que diz o espírito de profecia? Vejam, que eles reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer. Sim, eles sabem muito bem. Sabem muito bem que algo grande e decisivo está para acontecer. Prepare-se para essa coisa grande e decisiva, meu amigo. Eu verei na próxima atualização, pela graça de Jesus, aqui na Escola de Profecia. Até breve.